memória, foi vice, candidata a vice-prefeito, mas ela não gostava de política. Ela foi no embalo. Na verdade, o que ela sabia fazer e gostava era o jornalismo, principalmente dando uma atenção especial às famílias carentes de Indaiatuba. E me contrariando até a minha ideia, eu não tentei convencê-la a não misturar a atividade radiofônica dela com política, mas ela quis, e foi uma tentativa que ela fez. Ela pensava talvez que ela tivesse uma possibilidade muito grande, estando no governo, de poder ampliar todo o trabalho de benemerência que ela fazia, né? Olha, houve várias tentativas por eles vereadores também para sair candidato a vice, mas não chegou ao consenso, então nós procuramos escolher uma outra pessoa que fosse representativa na cidade. E a Edil foi uma das que nós escolhemos. E finalmente eu e Clem Ferrari e a equipe de diretores da prefeitura, secretários, achamos por bem em pegar a Edil como candidata a vice, que seria uma boa representação das mulheres na prefeitura. No início ela não queria aceitar, não. Ela falou, não, eu faço tudo que vocês quiserem, ajudo na campanha, tudo aquilo, mas ela não queria de maneira alguma sair candidata. Mas aí a gente conversando mais com ela, com o filho dela, com o Mauro Boca-Roupa, chegamos a convencê-la a aceitar o desafio e sair a candidata. A luta dela sempre foi do social, parte de saúde, das creches. Quero desenvolver um trabalho muito grande na área de saúde, de creche, de assistência social para a mulher, para a criança. Isso era a vontade dela como vice-prefeita, ela disse que queria fazer muito sobre isso daí. E às vezes eu estou tocando ali e digo, na próxima nós vamos sair de novo. Tal. Você está louco, nunca mais, não quero saber disso. Mas a Edil era uma pessoa muito polêmica da cidade, né? Tinha uma grande parte da população que adorava a Edil, gostava muito da Edil, dos trabalhos que ela desenvolvia, e também tinha um pessoal que era contra a Edil, a maneira dela ser, tal, aqui. Mas eu acho que a maioria era a favor a ela. Maria Inês Pinese dedicou-se às atividades artísticas, sobretudo artesanato e madeira. Novamente veio o reconhecimento por sua capacidade. Suas peças foram apresentadas em várias exposições em Indaiatuba e em algumas cidades da região. Os amigos estão aqui para prestigiar a inauguração de uma escola que leva o nome da Maria Inês Pinese. Eu talvez fosse suspeita para dizer que é importante esse nome, porque a Maria Inês, ela vivia a profissão dela. Eu me lembro que meu sobrinho penava com ela, foi aluno dela, mas chegava a tirar nota 3, 4, ela não dava colher de chá nem para o filho. Ela era essencialmente profissional, ela gostava do que ela fazia e infelizmente nós a perdemos muito cedo. Muitas pessoas até hoje comentam que acham falta do programa dela. E muitas pessoas que me acham parecida com ela, vêm, às vezes eu estou no supermercado, ou numa loja, ou na rua, eles me param, ou elas, a maior parte são mulheres, né? Me param e me pedem um abraço para lembrar da Edil. Às vezes a voz, acham que a voz dela era parecida, a minha voz é parecida com a dela. Então, até hoje eu acho que tem gente que acha falta, muita falta dela. Os ouvintes são assim praticamente parte da minha família. Eu não os conheço a todos, eles me conhecem alguns, mas eles são parte da minha família. A Edil começou a dar a amizade dela há uns 60 anos. E depois pelo rádio também, a gente tinha muita amizade, né? No rádio acompanhei desde que ela começou o rádio, né? Que ela ainda ia nas casas, né? Fazia os programas nas casas, fazia visita, né? E ela, assim, era uma amiga muito boa, muito, assim, bondosa, coração bom. Ela ajudava muito. Então, quando a gente pedia, assim, um auxílio para ela,
quando teve aquela ventania muito forte aqui, descobri umas par de casas perto da minha casa e eu pedi. Aí em 1h30 a pessoa tinha até as telhas, tinha tudo já na casa. O que pedia no programa dela era bem aceitado. Ela aceitava com muito amor, carinho, que ela era muito boa, né? O que nós precisamos para ele, quem tiver, é exatamente isso. Olha, só ligue quem tiver isso aqui. Uma cama de solteiro com colchão e um mosquiteiro para cobrir o menino, porque ele não pode ser picado de mosquito, nada. Né? Quando ele volta do tratamento lá, ele tem que ter maior higiene com ele. Então nós precisamos de uma cama de solteiro com colchão e um mosquiteiro. Precisamos, se for possível, um guarda-roupa de solteiro, porque mandou deixar as coisas dele tudo separadinha, ou uma cômoda, né? Então já temos o guarda-roupa, uma cama de solteiro, a cômoda, e já temos uma cama de solteiro, mas está sem colchão. Então, se alguém tiver a cama de solteiro, também não precisa. Se alguém tiver um colchão de solteiro, a cama a gente já tem. Gente, já tem o colchão de solteiro também. Então, já tem a cama de solteiro, o colchão de solteiro, o mosquiteiro, o guarda-roupa de solteiro, a cômoda. Quem está doando para o garoto, e eu acho que vale a pena, a gente agradece de coração. Ainda faltam algumas coisinhas, depois a gente fala quais são as ainda que estão faltando. Olha, eu comecei a acompanhar mais, bem dizer, junto com a rádio, né? Quando ela começou a fazer programa, tudo, né? Eu achava muito interessante, porque desde pequeno sempre eu pensava, nossa, um dia, né? Assim, eu gostaria de estar tanto assim participando de uma rádio, isso aqui. De repente a gente morava lá no interior, lá de Ourinhos, a gente veio pra cá, tudo. Aí de repente, né, abriu uma rádio em Indaiatuba, eu fiquei muito feliz. Aí de repente a gente chegou a conhecer a Edil, tudo, né? E eu achava assim, nossa, uma coisa importante, porque ela falava dos aniversariantes, tudo isso. E as pessoas que ligavam, nossa, o que ela ajudava o povo, né? De todas as formas, assim, sabe? E, no entanto, a gente estava sempre ouvindo ela e, no entanto, sabe, ultimamente, conforme a gente ia perdendo visão, tudo, eu pensava assim, nossa, né, que coisa, como será que um dia a gente vai estar ficando? Aí, ouvindo isso aqui, o programa dela, e sempre ela falava assim, ela dava aquelas palavras, assim, para estar sempre dando uma força pro pessoal, né? Não fique desanimada, né? Vai em frente, porque conforme, né? Se a gente vai estar indo assim, sempre pensando o lado positivo, que vai dar certo, isso aqui. Então, e foi muito bom, né? Através dela a gente ouviu muito e de repente a gente chegou lá na escola de Braille e tudo, aprendi muito. Ela também já ficou muito feliz por isso, porque falei, nossa, eu sou uma porta-voz, de repente as pessoas ouvindo e você chegou a um ponto de, assim, né, através de amigas, tudo, e conseguir estar aprendendo, né, escrever em braille e tudo, e você está, assim, acompanhando novamente, né, assim, mesmo nas escritas, tudo. Então, ultimamente, ela estava muito feliz, viu? Também na TV Sol, né, na TV Sol, também a gente ia lá, ela fez o programa também, muito tempo no TV Sol. A gente ia nos shows que ela fazia lá, né? E vinham os artistas, e foi gravado, e até o Fábio Batata, que fala para cozinhar, né? Ele que filmava lá, e ele, uma vez ela pediu para levar pássaro, passarinho, a gente levou, tem um louro, né? As belezas daquele lugar, pois é, eles sofreram desnecessariamente. Bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia para você que conosco abre mais um programa. Hoje, terça-feira, nós teremos o nosso habitual troca-troca. Hoje nós temos também o SOS Conhecimento. Vocês sempre ligavam todo dia na todo dia.
Todo dia. Todo dia, eu ia ver. Nossa. Todos os dias. E quando de repente a gente não ligava por algum motivo, né? Até a Edil sentia falta. Ué, por que será que a fulana não ligou? Era assim, sabe? Então era uma família, na verdade, né? E ela era muito brincalhona. Nossa, brincava demais. Muito brincalhona, brincava com todos os ouvintes, né? Isso aqui é lá do Câmara Municipal que eu recebi, quando a rádio estava fazendo 6 anos, Rádio Jornal, e a Edil estava entregando uma caixa, assim, chocolate, sabe? Lá no Câmara Municipal. Isso aí é os meninos? Aqui é os meninos. Então isso aqui é do Casa do Caminho, aí. É da Casa do Caminho, é. Da Casa do Caminho. Isso, estava cortando. Isso aqui, ó, tem do... Isso aí tá aí de um meio aqui, né? A senhora vê pra mim. Tá de azul, saia azul e blusa cor-de-rosa, né? Então isso aqui foi tirado no encontro dos ouvintes da Rádio Jornal. Porque, não sei, nós pensávamos assim, eu principalmente, né? Eu achava que a Edil nunca ia morrer, sabe? Não sei porque tinha isso sempre na cabeça. E 15 dias antes eu falei isso no ar pra ela. Vou falar uma coisa pra você, mas isso aí é sorte, eu falei pra ela. Sonhei que eu estava no seu enterro e que você tinha virado uma santa e todo mundo estava levando, até ela deu risada, o povo que ouviu, né? E depois de 15 dias veio a notícia, né? Ela era uma pessoa muito humana, muito boa, sabe? A gente tem muita saudade dela. Com aquele vazio muito grande, né? Nossa, porque a Edil realmente foi uma mulher, uma pessoa de exemplo para todo mundo, né? Com certeza, pode perguntar para qualquer pessoa, mesmo andando na rua, que ela realmente está fazendo falta para todo mundo, viu? Quando ele se formou guarda-mirim, ela foi madrinha dele, ela está com ele. Olha, aqui era ela. Aqui foi logo que a Andréia morreu, né? Ela estava bem magra. Eu conheço a Edil desde o tempo da coletoria, que eu era office boy, trabalhava no Bradesco, então eu levava sempre muito documento na coletoria e já conheço ela desde lá também. Eu também estudei com os filhos dela, com o Mauro e com a Andréia, né, que estudamos no Randolfo junto, então já conheço ela e a vizinha, morava aqui perto de casa, né. E aí a gente foi se encontrar depois na rádio, que meu pai também tinha programa na Rádio Jornal, programa sertanejo, e estava sempre lá com ele, encontrava sempre com ela, e a amizade foi crescendo cada vez mais, até que a gente se encontrou de novo na TV Sol. Eu já trabalhava lá de cinegrafista, fazia outro serviço lá dentro, e ela veio fazer parte com a gente da TV, veio brilhantar a programação da TV Sol. A Edil é uma pessoa que ela, eu achei tanto atrás das câmeras, ou atrás do microfone da rádio, ou pessoalmente era a mesma coisa, pelo menos para quem conheceu. Ela era uma pessoa espontânea, não tinha papas na língua, o que ela tinha que falar ela falava, doa quem doer, mas falava com respeito. Ela não gostava que colocasse, impor as coisas em cima do que ela achava que era correto, do que era do jeito dela. Mas sempre uma pessoa direita, não era de ficar com disque, conversa, falando atrás, falando mal de ninguém, nunca. Ela chegava e falou, quero isso, eu preciso disso, em cima disso ela trabalhava. E era sempre espontânea, não fazia tipo, não fazia estilo, era ela, antes de começar o programa, durante o programa ou depois do programa. Isso que era gostoso, porque não é uma pessoa que fantasiava, fazia um tipo fora, né? Acabava o programa, era outra coisa. Não, ela era espontânea, quando ela tinha que rir, ela ria, se tinha que chorar, ela chorava, se emocionar, então era a espontaneidade, isso cativava. Eu até brincava, eu com o Rubinho falava, né? Tem dois tipos de pessoas, né? Os que gostam de Deus e os que não gostam de Deus, né? Mas não tem, acho que ela tem que ser do jeito que ela era mesmo, falar, tem que ser espontânea. E ela era, e isso daí cativava muitas pessoas. Os programas que emocionaram, eu pelo menos, né? Lá na TV, foi o do Dia das Mães, entre vários programas que teve, que a gente participou, né? Como cinegrafista. O do Dia das Mães foi muito legal, um programa que levou várias mães da cidade, fazendo homenagem, os filhos fazendo homenagem para as mães, né? As mães foram convidadas através da direção para estar lá, e os filhos entravam, davam flores para ela, davam presentes, né? E estavam junto, né? E a mãe não sabia que o filho ia, né? E a gente fala, se emociona também, por mais que a gente conte isso várias vezes, porque estava o Mauro foi, né? Estava presente, mas a Andréia não estava.
E a gente percebe, porque a gente, quando está atrás das câmeras, começa a ter uma percepção do sentido do que a pessoa está vendo, está falando, do olhar, e a gente sentia nela que ela estava, apesar de toda a alegria, de toda a espontaneidade dela, no fundinho ali ela estava triste, porque a Andréia não estava lá junto, né, fazendo parte daquele programa, né? Mas ela sabia levar, passar por cima e comandava da melhor maneira. Então, esse foi um dos programas que, para mim, me emocionou muito, né? Na televisão, a história da TV Sol. E a Edil era assim, ela fazia você se emocionar, fazia você rir, tudo pertinho, próximo momento um do outro. Entre vários programas que nós fazíamos lá, no programa dela, cada semana era um tema. Teve o tema da colônia nipônica japonesa ali na Yatuba, né? As mulheres vestidas com aquelas roupas japonesas, fazendo a dança no estúdio, né? Até isso, colocamos tudo lá. Falando do jogo Gettoball, que os japoneses mais de idade jogam, de beisebol, falou também, né? Isso a parte da colônia japonesa, italiana, das comidas típicas, das danças. E teve uma que a Tatiana e o Fábio colocaram lá sobre bichos, né? E trouxemos, cada um podia levar seu bichinho de estimação, e foi de tudo. Tinha passarinho, tinha lagarto, coelho, cachorro, gato, e a dona Teresa Dias levou um papagaio. A dona Teresa Dias, que é um ouvinte da Rádio Jornal, era um ouvinte assíduo do programa da Edil, ela não perdia a TV, também estava sempre lá, ela com a filha dela, e nesse dia ela levou o papagaio, e a Edil sempre falando e rindo e brincando com todo mundo. Ela saía do sofazinho dela e ia conversar com todo mundo, né? E ela era improvisada, ela saía na hora e ninguém sabia que ela ia sair, então a gente tem que ficar esperto com a câmera com ela. E ela queria que o papagaio da dona Teresa Dias falasse, né? Então ela chegava lá e batia com o microfone na gaiola. Fala, Lorito! E tum. Ou dava eco, a gente que estava com ponto no ouvido, né? Dava aquele barulho, né? E aí o diretor, não bate, avisaram para não bater. Aí a gente avisava ela, o que foi? Porque ela não ficava com ponto, ela não queria saber de ponto. Ela perguntava para a gente, cinegrafistas, eu, Juliano, o Roberto, falava, estou falando aqui que não é para você fazer isso. Aí ela dava risada, brincava, era espontânea. Ela pegava um recado ali, não disfarçava que nem hoje na televisão. O apresentador está falando, o pessoal está falando no ponto, né? A turma fica ali, né? Ela não, ela já brincava, já ria, era descontraído o programa mesmo, né? E então, teve uma pessoa com cobra no programa que estava lá nesse dia, com lagarto, ela não queria nem chegar perto, né? Não vem com esse bicho perto de mim, e não vi mesmo, porque ela ia sair do estúdio, ela ameaçava sair, o programa gravando, tudo bem, era gravado, mas se corta a gravação é complicado, mas ela queria sair se viesse com o bicho perto dela, né? E essa é uma das partes engraçadas. Outro programa gozado também que levou vários comediantes e músicos, né? Cantores também, sertanejo, levou Jassó da Rádio Jornal, levou meu pai o Sinhá, levou Daiane. Ela trouxe um cantor de São Paulo, Zé da Cebola, que trouxe umas meninas para cantar e dançar, e ela se divertia. Aquilo lá a gente não falava que era trabalho, era um divertimento. Você entrava no estúdio, no programa para trabalhar com ela, você saía relaxado. Muito bem, é cansativo pela imagem, pelo trabalho que você tinha, mas você saía bem, porque você ria a programação inteira, e no intervalo também, e então era gostoso, era um divertimento trabalhar com a Edil. Um mês antes ela tinha dito para mim, olha Edil, eu quero que você, um dia, se eu partir, você cuide do Gui como você cuidou do Maurinho e da Andréia. Infelizmente, nós perdemos a Andréia, mas o Gui chegou 10 meses depois que a Andréia partiu. E o Gui é um menino típico com 2 pais e 2 mães. Ele sempre teve, o Mauro sempre dividiu, e a Maria Inês também dividiu o Gui comigo e com o Ciso. O Gui foi assim a paixão do meu marido. E os dois partiram antes que nós, o Ciso, e um ano depois, Justinho, foi a Maria Inês. Eu vou chamar ela de minha tia porque é o jeito que, assim como eu a tratava. Se eu fosse ficar falando da minha tia aqui para vocês, eu acho que ia ficar alguns dias falando e não ia terminar, porque ela era cheia de histórias, né? Então, eu acho que eu posso resumir ela numa palavra. Para mim, ela era uma pessoa, ela era diferente de todo mundo. Ela foi minha segunda mãe, e eu falo assim, diferente no bom sentido, porque ela era, assim,
na parte de caridade, na parte de ser humano e na parte como ela tratava as pessoas e na parte da alegria que ela encarava a vida, era realmente diferente dos demais. Uma coisa que eu acho que eu nunca achei em outras pessoas e dificilmente acho que eu vou achar. Então, assim, a participação da minha tia Edil na minha vida, ela se deu desde o dia que eu nasci, porque até os meus, se não me engano, 11 anos, eu morei aos fundos da casa dela. Era eu, meu pai e minha mãe morávamos no fundo, na Rua 9 de Julho, e ali eu fui criado, nasci, fui criado e passei toda a minha infância. Então, tanto minha tia Edil como o meu tio Ciso, falecido esposo dela, foram também responsáveis na minha criação. Então, hoje o que eu sou, eu devo muito a eles, né? Lógico que minha mãe, até meus 12 anos, sempre tomou a frente da minha criação, mas a minha tia nunca deixou de dar palpite, e isso era muito bom, entendeu? Eu sempre eu tinha onde correr, eu tinha até meus 12 anos, até meus 11 anos, por causa do meu tio, e aos 12, por causa da morte da minha mãe, eu sempre tive 2 pais e 2 mães. Porque eu também, quando for falar da minha vida, não tem como não falar o nome dela. Então é mais ou menos por aí. Ela desde do brinquedo que eu brincava com meu tio, ela está na minha vida, até assim, na minha entrada na faculdade, tanto é que eu optei por fazer agronomia, por também gostar da área. Meu primo, o Tarcísio Maurinho, fez agronomia na mesma faculdade. Eu lembro que quando eu entrei para ela foi assim, uma alegria, que ela estava voltando nas mesmas épocas do meu primo. Eu, graças a Deus, ela não foi embora antes de eu me formar, ela esteve presente na minha formatura, firme e forte, os 2 dias, fazendo festa com a gente. Então isso assim, não tem nem como explicar para você o tanto que ela é importante para mim. A partir do momento que minha mãe faleceu, a gente começou a se apegar ainda mais. Então eu, na verdade, de forma alguma consegui ficar distante dela. Mesmo eu estando no Mato Grosso, assim como um filho liga para a mãe, eu ligava para ela. Então era dia sim, dia não, a gente conversava, se eu não ligava ela estava ligando. Então se ser sincero, a distância nunca nos atrapalhou. E era sempre uma conversa gostosa, ela sempre perguntando como é que tá, e sempre com uma brincadeira muito infantil, que me tratava igual criança, sabe, lógico, no bom sentido. E uma pessoa muito alegre, né? Ela chegava no meio de todo mundo, filhinho, me chamava de filhinho, sabe, me matava de vergonha, né? Você tá no meio dos amigos e tal, mas era assim, era o jeito dela, era o jeito que ela era feliz, e com certeza me fazia feliz também. A vida da minha mãe, ela nunca foi pautada de forma separada da parte profissional. Os acontecimentos de ordem pessoal sempre foram muito marcantes na vida da minha mãe. E a começar já pelo início da vida dela, né? Logo após casada, após ter tido a minha irmã, e logo a mim, logo após o meu nascimento, meu pai teve um derrame, né? Então aí começou um pouco das vicissitudes que aconteceram na vida da minha mãe. E obviamente que naquele momento e ao longo da juventude você não tem uma leitura tão clara de quão grande foi o impacto desses acontecimentos que vieram impactando a vida dela. E hoje eu posso fazer uma leitura, e já anteriormente já fazia uma leitura muito mais coerente, mais justa em relação às atitudes que ela tinha, o comportamento e a direção que ela deu para a vida dela em função dos acontecimentos de vida. Então, quando meu pai teve o derrame, dessa fase em diante, minha mãe teve uma série de dificuldades, ela teve que sustentar a família, e a nossa vida sempre foi, minha e da minha irmã, sempre foi pautada por uma coisa muito clara, que ela sempre nos mostrava: os valores de honestidade desde pequenos e a educação são prioridades. Então ela falou: eu vou trabalhar como uma louca, vou trabalhar da maneira que eu puder. Ela era coletora estadual, né? Ela não tinha um bom salário. Meu pai trabalhava em Salto, meu pai era inspetor de alunos, tinha um salário pequeno, né? E graças ao bom Deus, naquela época as escolas estaduais eram muito boas, mas nós sempre fomos muito incentivados a estudar. Ela sempre estudava conosco. Quando ela podia, ela voltava do trabalho, sentava conosco e estudava conosco. Meu pai voltava do trabalho, sentava e estudava conosco. Quer dizer, meu pai e minha mãe sempre colocaram muito em evidência para nós que educação era algo
primordial para o sucesso pessoal. Nunca falando você vai ter um emprego em que você vai ser milionário, que você vai ser rico, nunca nesse sentido. Sempre no sentido de falar, você tem cultura, você vai ter discernimento, você vai ter bom senso, você vai conseguir direcionar a sua vida da forma que mais lhe aprouver. E é isso que eu mais, que eu mais valorizo do que eu recebi da minha mãe.